Boa noite, pessoal. É para nós uma alegria estarmos aqui de retorno para mais um estudo do conteúdo doutrinário espírita. E é realmente um prazer recebê-los conosco, desejando que os conteúdos aqui trazidos possam beneficiar-nos a todos. É com alegria que estamos aqui mais uma vez. Estamos aqui também na companhia do Gustavo, que veio nos auxiliar. Então, Gustavo, como é que estão as coisas? Oi, Éder. Oi, Daniel. É muito bom estarmos reunidos mais uma vez aí para podermos estudar em conjunto a doutrina dos Espíritos. É uma alegria, uma satisfação ímpar estar na presença de vocês. Muito bem. E como sempre, né, iniciando as nossas atividades, a gente inicia com os recursos da prece. Nós gostaríamos de pedir ao Gustavo que fizesse por nós essa oração inicial. Faz favor, Gustavo. Senhor Jesus, muito obrigado pela oportunidade de estarmos aqui mais uma vez, sobre o teu amparo e a sua proteção, direcionando os nossos esforços acerca do estudo que esclarece, consola e alimenta os nossos corações. Por isso nós somos gratos e pedimos que as tuas mãos amigas, representadas pelos nossos amigos benfeitores do plano maior, possam interceder em nosso favor, abrindo a nossa mente, o nosso coração, para que os assuntos aqui tratados não fiquem somente na periferia dos nossos pensamentos, mas, acima de tudo, eles possam adentrar a terra sagrada do nosso coração e lá dar bons frutos. Reconhecemos as nossas necessidades, por isso te pedimos que fique conosco neste trabalho hoje e sempre. Que assim seja. Que assim seja. Obrigado, Gustavo. Muito bem. Bom, nós nos propusemos a tratar do tema, né, mediunidade e fenômeno. E fazendo aqui uma breve introdução ao tema, acho que seria interessante, né, nós recordarmos, esse é aquele dos chamados precursores da doutrina espírita. Quando nós falamos assim, as mais das vezes podemos estar pensando em Sócrates e Platão, né, que Kardec coloca na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, como sendo os precursores da doutrina espírita, sem dúvida. Mas, em se tratando de mediunidade e fenômeno, especificamente, nós gostaríamos de recordar outros desses precursores. Podemos lembrar aqui de forma bem rápida, né, ventilando alguma coisa, a figura, por exemplo, de Emanuel Swedenborg, que era, vou te falar assim, um dos homens mais cultos da Europa dos seus dias. Né? Sabe-se que aos 25 anos a faculdade mediúnica eclode para esse companheiro. E ele passa, então, a ter percepções da realidade espiritual, escreveu muitas obras sobre aquilo, conversava com os espíritos, né, os chamados mortos com naturalidade, enfim, foi um desses grandes precursores que auxiliaram na compreensão desses fenômenos. Né? Mas, ao lado dele, nós poderíamos citar outros, como, por exemplo, o Edward Irving, esse era escocês, e há uma curiosidade nesse sentido, porque ele é um pastor protestante, né? E ele fazia prédicas, preleções muito profundas com base no Evangelho e arrebanhava grande número de pessoas, a tal ponto que ele precisou ser transferido para uma outra igreja, que comportava aproximadamente 2.000 pessoas. E foi naquele novo templo, naquela nova igreja, que começaram a surgir uma série de fenômenos mediúnicos. Né? Mais especificamente vozes diretas, sons, barulhos, etc. E era justamente sob as ordens desse valoroso pastor que essas vozes se silenciavam, esses barulhos eram terminados, por assim dizer. Então é importante também mais esse elemento, né? E é interessante dizer que ele, na figura de um pastor protestante, é também bastante curioso. Né? Mas nós gostaríamos mesmo de fixar a nossa atenção um pouquinho melhor numa outra figura que é do Andrew Jackson Davis. O Davis era um médium norte-americano que desde a infância tinha possibilidades nos terrenos da vidência, da audiência. Pôde também, a exemplo de Emanuel Swedenborg, perceber muitos quadros da realidade espiritual.
tinha uma facilidade, o que nós chamamos em doutrina de desdobramento, né? Então, fora do corpo físico, visitou ambientes da realidade espiritual. Num deles, que ele chamou de Summerland, que eram instituições, belos prédios, que tinham como ocupação a educação harmoniosa de crianças desencarnadas. Muito curioso, interessante. E ao lado disso, né, há uma peculiaridade desse companheiro, que ele fez a previsão do surgimento do automóvel, da máquina de escrever, e prestem atenção, a comunicação ostensiva dos espíritos. Então ele previu o surgimento, né, dessa comunicação ostensiva, generalizada dos espíritos. E conforme as obras estudadas, consta que esta previsão, né, a respeito dessas comunicações generalizadas dos espíritos, aconteceu no ano de 1847. Tá? E numa noite do ano seguinte, ele foi acordado, ele, o Davis, acordado de madrugada, com uma voz que lhe dizia: irmão, foi dado início a um bom trabalho, contempla a demonstração viva que surge. E de posse dessa voz que ele ouviu nitidamente, ficou ali pensando o que significariam aquelas palavras, né? Que trabalho aquele que se iniciava. Mas deixemos ali o Andrew Jackson Davis com as suas conjecturas, com as suas reflexões, e vamos para um lugar um pouquinho mais distante, e retornar alguns dias, mais precisamente no dia 28 de março do ano de 1848. Nós estamos fazendo uma viagem para uma cidade ali em Nova York, no condado de Wayne, né, que é uma vila, Hydesville, a gente pode assim dizer. E ali mora a família Fox, o casal e as suas filhas. E nesse dia 28, elas se colocaram para dormir e, quando foi chegando a noite, a madrugada, muito barulho nas paredes, coisas, né, que incomodavam, correram elas para o quarto dos pais. E meu pai levantou para averiguar de onde vinham aqueles sons e tudo mais, e não identificavam a origem deles. Perderam, naturalmente, aquela noite de sono, né? Atravessou aquela madrugada, no dia seguinte, as suas ocupações. Chegada a noite do dia seguinte, do dia 29, as mesmas dificuldades. Chegada a hora de dormir, os sons mais uma vez aconteceram, as levantaram, procuraram os pais, o pai foi lá averiguar, nada de encontrar as origens daqueles sons. Fenômenos, é disso que nós estamos tratando, né? E no terceiro dia, o pai chamou os meninos e falou: não quero que a gente dê atenção a esses sons para ver se eles desaparecem e tudo mais, mas não teve jeito. Na noite do dia 30, né, colocaram eles para se dormir e os barulhos foram ensurdecedores, muito mais altos e incomodatícios do que o das duas primeiras noites. Bom, cansados, né, atravessaram aquela noite cheio de incômodos e barulhos, etc., uma das filhas, a menorzinha delas, né, a Kate, ela então resolve desafiar o desconhecido. Ela, sentada próximo à mesa, bate 3 vezes no móvel e pede: repete para mim, né? Faça como eu, pé rachado. É interessante essa colocação, né? Fazendo parte de uma família metodista, né, que são desmembramentos, que a gente pode assim dizer, do protestantismo, ela se refere ao desconhecido como pé rachado, né? Se a gente for estudar, está fazendo referência a esse desconhecido como se fosse a figura de um demônio, né? A figura do pé rachado. E aí o que acontece? Na mesma hora que ela solicita, os barulhos se repetem na parede. A filha mais velha, que estava próxima, observando aquilo, né, pensando que poderia ser uma coincidência, igualmente pede: agora faça como eu. E bate um certo número de vezes também na mesa e é prontamente atendida. E é dessa forma extremamente rústica e simples que começa uma intervenção muito significativa do mundo espiritual no mundo físico. A família toda é reunida em torno daquele fenômeno, né? É possível que, atravessando aquela noite, o que já era madrugada do dia 31 de março de 1848, data que foi registrada pelo Jackson Davis na sua agenda quando ele foi acordado de madrugada: irmão, foi iniciado um bom trabalho, né?
Então foi naquela madrugada do dia 31 de março que surge a intervenção direta do mundo espiritual e se tornou um marco da história do espiritismo. Mas por que ela se tornou um marco, né? Vamos tentar só desdobrar isso um pouquinho. Com esse diálogo rústico que começou dessa forma, alguém em volta, não sei se familiares, não sabemos se vizinhos, teve a ideia de associar as batidas que o desconhecido dava a letras do evangelho, a letras comuns, né? Então, uma batida seria a letra A, duas batidas, letra B. E dessa forma lenta, complexa, houve o diálogo desse desconhecido com aquele agrupamento pessoal da família Fox. E através dessa forma rústica, esse desconhecido, ele conta que ele foi um caixeiro viajante, e que passava por aquela região e foi ali acolhido por aquela família. Só que a família que lá morava, antes da família Fox, né, anterior a ela, e eles tinham interesse, na verdade, nos valores que ele carregava. Deram guarida para ele, mas o eliminaram, o assassinaram e enterraram ele no porão daquela casa. Bom, de posse dessas informações, eles então entenderam de buscar registros acerca dos velhos moradores, foram em cartórios, ambientes apropriados e constataram boa parte da história trazida. Começaram a fazer as escavações para buscar, vamos dizer, a concretização da história, né, a complementação, mas sem sucesso, porque era um período de chuvas, né? Então teve muitos poucos resíduos daquilo que foi falado. Ficaram, então, de aguardar no período de estiagem, onde poderiam fazer a escavação com mais felicidade. Só que essa história acabou esquecendo no esquecimento, e por uma razão muito simples, que aqueles fenômenos que se iniciaram ali, né, na casa das irmãs Fox, começaram a acontecer em lares vizinhos, em cidades vizinhos, na América, na Europa e por várias regiões. Então, aquela história praticamente ficou no esquecimento. Vale ainda só para registro que 55 anos depois, quando aquela casa já estava em ruínas, crianças, né, estudantes brincando ali naquela região, viram a queda de uma parede. E efetivamente surgiu a ossada, conforme declarava o espírito de Charles Rosnar, que era, na verdade, o caixeiro viajante, né? Então, essa data de 31 de março de 1848 ficou marcado como, vamos dizer assim, o marco inicial da doutrina espírita. Iniciado ali aquele fenômeno e disseminou para muitos outros ambientes do nosso mundo. Ô Éder, o famoso escritor inglês, o senhor Arthur Conan Doyle, escrevendo a sua obra A História do Espiritismo, ele vai dizer que a partir daí houve efetivamente uma invasão organizada do plano espiritual. Porque sucedendo esse fenômeno, como você bem colocou, emerge em toda a Europa o fenômeno das mesas girantes. Então, ele coloca nessa expressão que eu acho muito feliz, chamada invasão organizada do plano espiritual. Muito bacana, é isso mesmo. E a gente fica pensando como que aconteceu tudo isso, né? Se fosse nos dias que passam, se acontecesse essa quantidade de fenômenos, né, que a história nos dá notícia, como seria um verdadeiro escândalo. Então, nós estamos tratando justamente desse tema. Nós estamos falando de mediunidade e fenômeno, e recordando não só aqueles elementos, né, que antecederam esses movimentos ostensivos dos espíritos, mas que trouxeram também sinais dessa faculdade lá na retaguarda, né, anteriores a esse movimento espírita. E como que esses fenômenos foram da maior importância para o desdobramento dos acontecimentos até a consolidação da doutrina espírita, enquanto codificação. Né? Porque esses fenômenos acontecidos dessa forma, que no seu conjunto, né, com a felicidade que você trouxe, foram chamados de o fenômeno das mesas girantes, eles criaram a aproximação de muitas pessoas em torno desse assunto, cada um dando as suas opiniões, homens sábios, né, mas também pessoas comuns, religiosos, e foi nesse movimento, e o professor Hipólito Leon Denis Arrivail aproxima-se
né, desses fenômenos e tem a oportunidade de estudá-los, né? É ali que ele vai receber, de alguma forma, notícia da sua missão junto a esse movimento que surgia. De forma simplificada, nós estamos caminhando, né, no nosso interesse, trabalhar a história do Espiritismo na sua completude. Então é ali que ele vai, através das informações colhidas pelos mais diversos médios, nas mais diversas regiões, compor o que nós conhecemos como a obra base da doutrina espírita, o Livro dos Espíritos, né? É pela universalidade dessas comunicações e o trabalho dele também feito junto de outros grupos, né? Fazendo pergunta à espiritualidade, consolidando aquilo que ele vinha desenvolvendo, é que veio desaguar na codificação espírita, a começar pela obra base, o Livro dos Espíritos, né? Ô Éder, vale registrar que a grande massa, os populares hoje, eles associam a comunicação do plano espiritual com o plano material, coisa do espiritismo de agora. Mas isso, na verdade, é um engano, porque esse intercâmbio entre o invisível e o material, ele acontecia muito antes. Se a gente pegar a história da humanidade, como você colocou na sua fala inicial, a gente vai observar a todo momento, na arte, na literatura, na música, na religião. A gente pensar naquela turma da Índia, aqueles Vendras, aquela turma toda ali, onde o sacerdote ele tinha o intercâmbio, ele detinha o intercâmbio com o plano invisível, ou seja, não é invenção do espiritismo essa conversa com o plano espiritual. Isso existiu desde sempre. Você falou na figura do Sócrates. O Sócrates ele está há mais de 2000 anos antes de Jesus. E se a gente for ler o discurso que ele fez, chamado Apologia de Sócrates, isso ele registrou, que apologia significa a carta de defesa. Ele redigiu uma carta de defesa. A gente estuda isso na filosofia. E o Sócrates vai falar claramente nessa carta que ele tinha um demônio que o acompanhava. Lembrando que a palavra demônio que nós conhecemos hoje e damos o significado de ser perverso, ele para Sócrates nada mais era que um espírito amigo. Então o Sócrates ele deixa muito claro que ele tinha essa faceta mediúnica, aonde existia uma comunicação entre ele e um desencarnado, que o acompanhava, o tutelava. Ele deixa isso explícito na sua carta. Tranquilo, Gustavo, muito bem trazido. Só fazendo uma correçãozinha, na verdade nós estamos há 2000 anos de Jesus e Sócrates está há 500 anos antes do Cristo. Não é isso? É 500 anos antes do Cristo. É porque você falou que ele estaria 2000 anos atrás de Jesus, né? Mas só para registro. É importante o que você está trazendo, porque na verdade, quando já tivemos até a oportunidade de conversar um pouco a respeito disso, que essa é uma faculdade que é inerente ao homem. O ser humano nasce como ser. Nós não estamos falando de uma existência, desde que o homem é homem, que ele é portador dessa faculdade. Então, nós podemos remeter, inclusive, até às tribos indígenas, né, na figura dos pajés, etc., esse intercâmbio tão natural que existe, particularmente nesses meios. Mas, para além dele, com muita frequência, nós pegarmos as escrituras sagradas, os períodos de Moisés, do profetismo, tudo isso vai trabalhar, de alguma forma, esses fenômenos, né? Agora, é interessante a gente trabalhando esses pontos, nós estamos falando aqui fenômeno e mediunidade, e pegar uma obra que é muito rica nesse capítulo, né? Que é a obra Seara dos Médiuns, uma obra comemorativa dos 100 anos de edição de O Livro dos Médiuns. E no capítulo, tem um desses capítulos, né, nessa obra, né, que o Emmanuel, com muita felicidade, vai intitulá-lo Aviso, Chegada e Entendimento. Eu gosto muito desse capítulo dessa obra. Por quê? Ele vai fazer referência a esses fenômenos que aconteceram através da história, como você bem lembrou. E vai dividir esses fenômenos, desde a época lá da retaguarda até os dias que passam, nesses 3 capítulos. Aviso, chegada, entendimento. Né? Então, se nós pensarmos
na fase do aviso, nós vamos nos remeter àquele período onde essa faculdade foi, vamos dizer assim, salpicada, ora aqui, ora ali, no ambiente lá, né? Era a fase dos avisos. Ele fala de uma forma, até certo ponto jocosa nesse texto, de que a fase do aviso, chegada ao entendimento, dá a ideia de alguém que está viajando e vai voltar para casa. Na fase do aviso, ele fala, liga para fulano de tal e fala, estou indo aí, né, estou retornando para casa, vou voltar aí no mês de julho, por exemplo. Né? Então ele começa a dar avisos, manda uma carta, ele, né, manda hoje uma mensagem do WhatsApp, né, liga, uma ligação telefônica, ele está avisando, falando do seu retorno, né, dessa sua intervenção no mundo físico através desses avisos. Então, no terreno da mediunidade, essa fase, aquela fase onde essa faculdade era encontrada em muitos ambientes, mas toda ela salpicada, se a gente pode assim dizer. A fase da chegada, como acontece com alguém que chega em casa depois de uma viagem, é aquela do alvoroço, não é isso? A pessoa, brincando, às vezes até segura lá a campainha, então bate palma, faz alguma brincadeira desse tipo, quer dizer, é aquele movimento intenso da chegada. Então ele associa esse movimento a essa intervenção do mundo espiritual no mundo físico de uma forma tão ostensiva como aconteceu nesse período das mesas girantes, né? Mas vai também falar de uma fase seguinte, porque se o fenômeno tem um aspecto importante dentro desse movimento, a consequência moral desses fenômenos é o que de alguma forma mais de perto nos interessa, né? Então é importante nós começarmos a entender o que representam essas fases que o Emmanuel vai definir, que existe tanto dentro de uma expressão histórica, ou seja, para a nossa humanidade como um todo existe esse período, o período em que houve o aviso, a chegada e o entendimento, e que essas mesmas três fases acontecem para cada individualidade. Então ele fala, ainda hoje existem espíritos vivendo na fase do aviso. Existem outros na fase da chegada, como ainda existem aqueles já na fase do entendimento, né? Então é muito importante nós compreendermos a finalidade desses fenômenos para que a gente pudesse caminhar para os objetivos mais essenciais. Fico pensando muito nesse aspecto, sabe? Podemos recortar, nós recortamos algumas frases aqui importantes nesse terreno, né? Primeiro falando, né, dessa questão dos fenômenos, dessa chegada, e esses fenômenos como atraíram muitas pessoas, homens sábios, cientistas, etc., a princípio muitos negaram a existência desse fenômeno como se fosse charlatanismo, ou, né, uma incompreensão, coisas do tipo, e sabe-se que nesse período tiveram experiências e fenômenos muito singulares, né? Existiam fenômenos de materialização, não só de objetos, mas também de espíritos desencarnados se materializavam, né? Dançavam para as pessoas, cumprimentavam as pessoas, objetos que circulavam no ar, mesas, né, que se arredavam para lá e para cá, daí o nome mesas girantes no seu conjunto. Então existiam vozes diretas. Quantos fenômenos significativos aconteceram naquele tempo? Há um registro, eu gostaria muito de lembrar onde está, na verdade foi um companheiro contando numa palestra, uma pessoa balizada, e nós não conseguimos achar essa história, gostaríamos muito de encontrá-la, de um soldado que foi participar de uma dessas reuniões, que era pública, e teria essas manifestações, demonstrações desses fenômenos, e ele foi lá para desmascarar aqueles fenômenos. Então ele chega lá fardado, assenta-se e tal, ouvindo com aquela atenção, né, bem dirigida para ele ver onde estavam as falhas, né, o pretenso charlatanismo. Quando em meio à atividade, alguém lá na frente levanta um par de botas e pergunta de quem elas seriam. E era justamente daquele soldado. Ele olha para os pés e ele vê que ele está descalço, né, sem as botas. E assim muitos fenômenos aconteceram, né, trabalhando com muita tranquilidade a realidade desses fenômenos, que não eram expressões de charlatanismo, como pode acontecer, mas na realidade não eram, né? Diga lá, Gustavo. Tem uma historinha muito legal também que eu já escutei, mas essa está registrada. O William Crookes, ele, à sua época, século XIX, ele era um cientista já bem balizado e consolidado na Sociedade Científica da Inglaterra, de Londres. E emergindo o fenômeno das mesas girantes em Paris,
ele então recebe a missão de ir até junto do senhor Allan Kardec para poder trazer essa farsa à tona. Essa farsa entre aspas. Claro. E a ciência jamais admitia naquela época tal fenômeno. Mesas pesando 120 quilos serem levantadas sem nenhum esforço humano. Então o William Crookes, ele vem fazer esse trabalho e ele começa a participar das reuniões e uma jovenzinha começa a se materializar. A menina tinha o nome de Kate King, Kátia Reis, traduzindo para o português. E é muito interessante que a menina se materializa na frente dele e ele estende a mão. E ele, o que ele faz? Ele estende a mão, toca na mão dela e coloca o polegar para medir o pulso. E ele, para surpresa de todos nós, inclusive deles ali na época, verdade, ele vê o pulso da Kate King, um espírito materializado na frente dele, pulsando, batendo. E aí, presume-se então que o fim da história é: ele volta para Londres e fala, pessoal, é tudo verdade. Ele volta existem registros muito significativos, né, Gustavo, de um grupo de cientistas que foi lá quase que contratado para desmascarar aqueles fenômenos, mas eram pessoas realmente nobres, né, e de posse, né, daquelas verdades, acabaram declarando, não digam que esses fenômenos são possíveis, mas que eles são reais, né? Isso é muito interessante. Mas é interessante também nós observarmos, né, como cada fase dessas experiências são importantes. Então, hoje, trazendo para os dias que passam, depois que a doutrina está consolidada, muitas pessoas perguntam, mas por que não temos na atualidade tantos fenômenos como na época das mesas girantes, né? Será que não seria o ideal que esses fenômenos continuassem acontecendo para consolidar a certeza da imortalidade para muitas pessoas na atualidade, não é assim? Há pessoas que ainda pensam dessa forma, por vezes até nós mesmos, às vezes passa pela nossa cabeça, não é? Isso nos faz recordar uma mensagem ditada por Erasto, né, que é um espírito superior, em O Livro dos Médiuns. Ele faz uma dissertação longa, mas longa mesmo, está lá no Livro dos Médiuns, no item 98. Nós vamos pegar um trechinho já dos momentos finais da fala dele, quando ele diz assim, quando ele fala a respeito desse pensamento nosso, que deveríamos produzir fenômenos para favorecer o processo de crença daqueles que ainda não acreditam, né? Ele fala, bem sei que ides dizer é que estes, referindo aos fenômenos, são úteis para convencer os incrédulos, mas ao que ele complementa, mas ficais sabendo, se não houvesseis disposto de outros meios de convicção, não contaríeis hoje a 100ª parte dos espíritas que existem. Olha que interessante, né? Então ele está dizendo, olha, o fenômeno foi importante, mas foi importante para um período, né? O fenômeno, na sua generalidade, ele fez já o seu papel, que era chamar a atenção da humanidade para a realidade do mundo espiritual. Agora, esse é o primeiro passo, não pode fixar-se aí. Então nós temos, como define a página de Emmanuel, no livro Seara dos Médiuns, já atravessamos a fase do aviso na história da humanidade, né, vivenciamos o período de chegada no período das mesas girantes. É preciso que nós avancemos agora para a fase do entendimento, né, para as consequências morais desse mesmo aprendizado ou até mesmo desses fenômenos. E aí nós vamos recordar, por exemplo, que o próprio Chico Xavier esteve durante alguns anos na prática dessas materializações, por exemplo. Não sei se você vai recordar, Gustavo, né, figuras como Peixotinho, que vieram, né, veio do Rio em visita a Chico Xavier, segundo os registros de algumas obras, fala que no ano de 1952, 53, o Chico tinha, né, aquelas reuniões de materialização dos quais ele era o médio doador do ectoplasma, que é a energia que favorece essas materializações. E segundo os autores, né, pessoas que participavam dessas reuniões, por exemplo, Jacques Roque Jacinto, que até lançou uma obra a respeito disso, ele falou que tinha materializações belíssimas, né, de Meimei, de Alta de Souza, do próprio Espírito Emmanuel. Mas foi numa dessas reuniões, por exemplo, no ano de 53, que o próprio Espírito Emmanuel
convida os companheiros a uma mudança de rumo, né? Então está lá colocado. O que é colocado lá na fala do próprio Espírito Emmanuel? O Roque Jacinto, ele registra de uma forma mais simples, dizendo que a mediunidade do companheiro precisa estar empenhada em outro tipo de materialização, a materialização do pensamento de nossos instrutores da vida maior. Olha que interessante, né? A materialização em si e a materialização do pensamento dos instrutores da vida maior. Bacana a forma como o Roque Jacinto registra. Mas existem outros registros, né? Quando teve esse dia de manifestação, diz o Espírito Emmanuel: amigos, a materialização é fenômeno que pode deslumbrar alguns companheiros e até beneficiá-los com a cura física. Todavia, o livro é a chuva que fertiliza lavouras imensas, alcançando milhões de almas. Rogo aos amigos a suspensão, a partir desse momento, dessas reuniões. E sabes que a partir daquele dia, o Chico era um espírito muito disciplinado, nunca mais se entregou àquele tipo de atividade para as materializações, hoje sabemos, né? É bem verdade que as reuniões de materialização, não da forma como acontecia, melhor dizendo, ainda acontece. Aqui e ali nós temos notícias de reuniões de materialização, né? Meio salpicadas também. Mas sabemos também que a base desse fenômeno das materializações é a ectoplasmia, né? Esse elemento que determinados médicos têm uma facilidade de exalar. E ele não tem que necessariamente ser uma substância visível. Então, nas nossas reuniões de chamado atendimento aos enfermos, né? Ajuda espiritual aos enfermos, como é a nova nomenclatura das reuniões de tratamento, que antes assim eram chamadas, é usado essa mesma ectoplasmia, só que no processo dos tratamentos das pessoas. Então, de alguma forma, houve, se eu posso assim dizer, uma sublimação, né, da utilização desses fenômenos ou dessas potencialidades, né? Então, mesmo o Chico trabalhou, né, junto com o Peixotinho, por exemplo, nessas manifestações muito objetivas, fenomênicas, também recuou para que elas pudessem avançar no sentido novo, né? Como aqui registra as próprias obras nesse sentido. Bom, nós estamos falando da obra de Emmanuel, quando ele fala do aviso, chegada e entendimento, e já caminhando lá, né, nas nossas colocações, entendermos o que isso significa. Porque se foi importante a fase dos avisos, então, como tão importante foi também a fase da chegada, é preciso que nós avancemos para essa fase do entendimento. Como dissemos, é a consequência moral que surge justamente da certeza da vida espiritual, né? Que me adianta ter a certeza do mundo espiritual se isso não trouxer consequências morais para a minha vida? Bom, se eu sei que existem vidas sucessivas, se eu sei da realidade da reencarnação, é de se perguntar como estou lidando o meu núcleo familiar, né? Como está a harmonia desse grupo, já que a consequência moral desse aprendizado me impede uma relação suave entre eles. Na vida de relação lá fora, no campo profissional e etc., né? Então nós vamos saindo daquela questão puramente fenomênica, que foi importante, ainda o é, mas caminhando para uma questão mais essencial desse aprendizado, né? É por isso que hoje se fala muito a respeito do fenômeno como sendo, vamos dizer assim, um coadjuvante no processo da crença, dessa certeza da imortalidade, né? Ele tem o seu papel importante. Ninguém aqui vai, vamos dizer, descaracterizar a importância do fenômeno, mas nesse exercício é importante que ele não seja a essência, né? Ainda em nosso movimento espírita, há muitas pessoas que procuram ansiosamente a questão dessas manifestações fenomênicas. Às vezes estão atrás, não do estudo propriamente dito, mas muito especificamente as reuniões mediúnicas, às vezes acatam desses fenômenos. Então é importante um diálogo como esse para que nós possamos amadurecer as nossas buscas, né? Para que, sim, tendo a oportunidade de uma atividade nesse sentido, quem sabe, talvez até tenhamos compromisso nesse trabalho. Mas existe uma dinâmica a ser cumprida para alcançarmos uma atividade como essa, né? Começarmos, como diz muito bem o Emmanuel, lá pelas obras, o estudo,
né? Administrar o estudo, saber o que é essa faculdade, para que ela surge, né? Porque eu sou o espírito que tem a sensibilidade mediúnica ou não, né? Entendermos todo esse contexto, para depois termos a oportunidade de ingressar, por exemplo, numa atividade de educação mediúnica, né? De experimentação, e assim, na medida que as coisas vão acontecendo com critério, né? E com espontaneidade, perceber com muita naturalidade os fenômenos que certamente surgirão coadjuvantes do processo do próprio trabalho, né? É importante não perdermos isso de vista. Você quer trazer algum pontinho nesse sentido, Gustavo? Eu quero sim. O Emmanuel, nesse sentido, Éder, eu também vou citar o Emmanuel, prefaciando a obra Pão Nosso, ele traz uma frase de grande significado que se encaixa dentro dessa sua colocação. O título da página, o prefácio do livro Pão Nosso, tem o título de No Serviço Cristão. E o Emmanuel fala para nós assim, ele fala assim, para nós: acreditamos que não se deve atacar outro círculo de vida quando não nos encontramos interessados em melhorar a personalidade naquele em que respiramos. Não vale pesquisar recursos que não nos dignifiquem. Eis porque para nós outros, que supomos trazer o coração acordado para a responsabilidade de viver, Espiritismo não expressa simples convicção de imortalidade. É clima de serviço e edificação. Muito bacana. Quer dizer, ele está chamando justamente a atenção para essa busca de essencialidade, né? Não é uma questão de trazer novidades, coisas curiosas do mundo espiritual, não é essa a proposta da doutrina espírita, né? A grande proposta é nos tornarmos corações melhores, né? Essa é a nossa urgência em termos de humanidade. Precisamos de edificar as linhas do sentimento, é nesse sentido, né? Daí a importância de todo esse movimento da espiritualidade, trazendo as obras que vão consolidar, né, as diretrizes seguras, os rumos ideais e tudo mais. E assim pensando, e estamos falando de fenômeno e falando de linhas de orientação, vamos esquecer, por exemplo, a proposta crística. Aliás, ao tempo de Jesus, muitos fenômenos aconteceram, né, de formas muito singulares igualmente. Jesus fez materializações, Jesus fez curas, né? O desdobramento, precisa pensar, certamente aconteceu naqueles períodos, né? Com certeza aconteceram. Os registros, vamos dizer assim, das escrituras, tem muitos desses fenômenos que ficaram grafados, né? Assim? Só que ele não era a preocupação dele a movimentação desses fenômenos, enquanto, por exemplo, milagres, não foi uma preocupação dele, embora tenha feito. Ele sempre caminhava para que aqueles fenômenos pudessem conduzir a pessoa a um processo de melhoramento, né? Quando ele cura o cego, por exemplo, ele pergunta a ele: o que queres que te faça? Ele fala: que eu veja, né? Então ele faz o processo da cura, que percebe naquele espírito uma compreensão do que ele faria depois que ele tivesse a sua visão curada, para ele atacar este plano de vida, como você bem lembrou aí na fala de Emmanuel. Ele tinha compromissos na vida física que eram da maior importância para ele cumprir com dedicação, atendendo aos propósitos superiores, né? É assim que a vida física deve desdobrar. Então, todos esses fenômenos redundaram no surgimento das obras. Essas obras surgem no sentido de encaminhar-nos para uma vida muito mais efetiva em termos de crescimento e aprendizagem, né? Não podemos perder isso de vista. Bom, o que a gente queria trazer um pouquinho a respeito de mediunidade e fenômeno era mostrar esses aspectos, né? Convidamos o Gustavo para participar, para mostrar a importância do fenômeno, particularmente em determinada fase, lembrando que ainda hoje eles não são descartáveis, mas que eles não são essência. Mas há um ponto também importante,
como citamos aqui na fala de Emmanuel, perceber que ainda existem pessoas, ainda hoje, nas 3 fases. Há pessoas na fase do aviso, chegada ao entendimento. Como que a gente tem que ter compreensão, né, quando encontramos uma pessoa numa fase que a gente pode ser assim, mais inicial do processo, nada errado, né? É importante que cada um tenha consciência da fase em que se coloca, né? Mas também tendo bastante compreensão para aquele que segue, por exemplo, na retaguarda, em busca de expressões, vou dizer assim, menos essenciais. É um caminho importante a ser perseguido. Exemplo que aconteceu conosco. Não no sentido de pretensão de achar que nós somos, né, as pessoas solucionadas nesse tema. Não. Nós já alcançamos uma linha de compreensão, e esse também é um passo, né, que é consolidar tudo isso que a compreensão nos orienta é um outro desafio, né, um desafio gigante. Então é importante a gente perceber o agrupamento humano, que também se divide nessas fases, né, como bem define o Espírito Emmanuel. Em nosso meio, particularmente, nós estamos falando de movimento espírita, é preciso ter um cuidado com essa preocupação de produção de fenômenos, né? Em nome de arregimentar adeptos, seguidores, em nome da crença. Isso é que deve ser evitado, deixar que as coisas fluam com mais naturalidade, com mais espontaneidade. Nós estamos caminhando para esse nível de compreensão, se a gente pode assim dizer. Bom, faltam alguns minutos, Gustavo. Nós estamos caminhando mesmo para o encerramento da nossa participação e gostaríamos de saber se você quer fazer alguma consideração final complementar. Éder, hoje até a novela das 6, ela fala acerca da reencarnação, ela fala acerca da vida futura, ela fala acerca dos desafios que nós temos quanto a espíritos imortais. Agora, como você bem colocou, hoje, para nós que já entendemos um pouquinho do Evangelho, a nossa preocupação primeiro é se melhorar. Não é isso? Porque a gente sabe o desdobramento disso para a vida que nos aguarda a todos nós. É como o nosso querido Aniceto, na obra Mensageiros, deixa muito claro. Ele fala para nós a necessidade de fazer a ginástica do espírito. E ele fala que porque a gente não faz essa ginástica, muitos de nós adentram o plano espiritual sem o devido preparo. Isso, de alguma forma, não é bom. Então, hoje nós temos muito material que nos proporciona essa reflexão profunda de nós mesmos, através da codificação espírita e o seu desdobramento, principalmente pelas obras do médium Chico Xavier. Então, quando a gente se propõe com sinceridade a estudar essas obras e retirar delas o alimento de que nós carecemos para continuar nessa caminhada firme, nos melhorando, é como Jesus bem colocou. Quando a gente faz o que efetivamente nos cabe, o céu nos ajuda. Bem trazido, né? Brilhe a vossa luz, sugere ele, né? Muito bom. Ainda trazendo para a questão da mediunidade, só que me voltou aqui agora um pontinho que a gente gostaria de trazer, né? Ainda que na atividade mediúnica, de uma forma mais restrita, olha para você ver a aplicação desse aspecto. Você imagina se nós estivéssemos numa atividade mediúnica e manifestasse o nosso irmão em processo de sofrimento, por exemplo, trazendo ainda a sua figuração, né, meio disforme. Imagine se o médium, em nome desse fenômeno, ficasse lá tão somente admirando a deformidade do ser. Que contribuição estaria dando naquele momento, né? Ao invés de socorrer um irmão em sofrimento? Imagina se nós, em nome desses fenômenos, fôssemos um médium desdobrado dentro de uma atividade mediúnica e ficássemos tão somente admirando a aura brilhante dos mentores, né? Seria uma questão muito infantil diante da responsabilidade desta atividade. Então, mais uma vez repisando, dentro da atividade mediúnica, naturalmente esbarramos com a questão fenomênica,
né? A forma peculiar que o espírito se manifesta na psicofonia, né? Com a voz característica do espírito, por vezes, né? A forma até física que às vezes o médium retrata com alguma fidelidade, né? A posição das mãos, etc. Tudo isso é expressão fenomênica. Ela, de alguma forma, ela reveste o que é mais importante, que é o fruto, né? Então o Emmanuel até fala dessa figura, ele vai falar que o fenômeno é a palha, né? Mas aquilo lá, a essência é o trigo. A gente precisa buscar esse aspecto mais essencial. Então, voltando e já caminhando para o nosso encerramento, nós gostaríamos de lembrar uma frase do Espírito de Emmanuel, também no livro Seara dos Médiuns, está no capítulo 48. Tá? Gosto muito dessa frase, porque foi falado em termos de fenomenologia, né? A nossa preocupação em fazer fenômenos para atrair adeptos, né? Chamar atenção, criar admiração. A nossa preocupação às vezes passa por isso. E ele nos deixa um recadinho interessante nesse capítulo. Olha o que ele vai dizer. Em mediunidade, portanto, não te des a preocupação de admirar ou provocar admiração. Procuremos, acima de tudo e em favor de nós mesmos, o privilégio de aprender e o lugar de servir. Eu acho essa frase muito importante, né? Que ela é um convite a um trabalho bem focado na nossa contribuição, ainda que pequena, mas sempre focada nos aspectos morais de que nós precisamos aprender e igualmente disseminar. Ficamos por aqui. Agradecemos mais uma vez a contribuição do Gustavo, né, que sempre nos dá uma força nesse sentido, o carinho dos companheiros que nos ouvem à distância, que essas reflexões possam nos ajudar, de alguma forma, no bom exercício da faculdade mediúnica e, acima de tudo, no bom encaminhamento da nossa própria vida. Nós vamos interrompendo, buscando os recursos da prece, pedindo licença para nós mesmos fazê-la, agradecendo o momento que aqui a hora nos reúne e a assistência sempre presente daqueles que nos amam e nos querem bem e que da realidade espiritual muitas vezes nos acompanham, cheios de preocupação e carinho. Amado Mestre Jesus, interrompendo assim a nossa participação, estamos agradecendo, desejando que a paz que envolve ora os nossos corações possam visitar os lares aqui representados, inclusive daqueles que nos ouvem à distância, que eles se sintam acolhidos e amparados, e que essas vibrações possam ir mais longe, em atendimento aos nossos irmãos em sofrimentos maiores. Que a tua paz, Senhor, esteja junto de todos nós, hoje e sempre, e assim seja. Uma boa noite a todos.